Boa tarde a todos. Solicito ao nobre vereador Jean Carlos Soares Lopes, primeiro secretário da Câmara Municipal, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum, início da nossa ordem do dia. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, primeira secretaria. Vereador Juliano Arabi, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Araújo, na presidência. Vereador Odete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Comura. Vereador Protásio Nogueira, na segunda secretaria. Vereador Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Fernandes, presente. Vereadora Vera Rainho. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Manda lá. 12 dos senhores vereadores e vereadoras se encontram, 13 dos senhores, anotando também a presença do vereador Marcos Furlan. 13 dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 13 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 452/2016. Comunico o recebimento do requerimento 103/2016, de autoria do vereador Caio Cunha, e encaminha as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 468/2016, comunica o recebimento da moção 44/2016, de autoria do vereador Pedro Comura, e informa a ciência da mesma pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, comissão de sindicância, portaria 14/2016, ofício 350/2016, informa sobre os procedimentos serem adotados pela comissão, convidando os membros da dignidade, em especial os componentes da Comissão de Segurança da Câmara, a acompanharem os trabalhos. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao nobre vereador Jean Lopes que anote a presença do decano desta casa, o vereador Olímpio Tomiyama, do vereador Pedro Hideki Komura, bem como do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Anotadas as presenças do vereador Clodoaldo de Moraes, Olímpio Tomiyama e o vereador Pedro Komura. Papéis dependentes e o vereador... Solicito também anotar a presença do líder do PPS, o vereador Carlos Lucareschi. Anotada a presença do vereador Carlos Lucareschi. Papéis independentes de deliberação. Mensagem GP 353/2016, que dispõe sobre a transformação do emprego público, que especifique da outras providência, através do projeto de lei 109/2016, de autoria do prefeito municipal. Solicito ao vereador Jean Lopes, primeiro secretário, que anote a presença do nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, o Chico Bezerra. Anotada a presença do vereador Chico Bezerra. 108 metros de altura tem no cemitério. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP
353/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que dá autoria ao projeto de lei 109/2016, que dispõe sobre transformação do emprego público, que especifica e dá outras providências. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Mensagem GP 355/2016, que dá origem ao projeto de lei 110/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o ressarcimento em antecipação pelo Serviço Municipal de Águas e Esgoto, SEMAI, ao município de Mogi das Cruzes, os valores investidos como contrapartida, os valores que necessitam para a continuidade das obras, serviços visando não ocorrer paralisações por atraso de repasse, e os que vierem a ser investidos, referentes às obras, serviços oriundos e contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal, acerca de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, e da outras providências. Solicito ao vereador João Lopes que anote a presença da nobre vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado, do PR. Anotada a presença da vereadora Vera Rainho. Agora, o que eu estava pensando... Vamos falar sobre política, geral. Senhores vereadores, consulta o plenário, se o plenário considera objeto de deliberação a mensagem GP 110/2000, a mensagem GP 355/2016, que dá origem ao projeto 110, que foi retirado na última sexta-feira por parte da administração municipal e está sendo reenviado já hoje para análise, que dispõe sobre autorização de ressarcimento e antecipação de verba pelo SEMAI para a administração municipal para as obras do PAC. Se considera objeto de deliberação. Remetido, não havendo então manifestação. Presidente, por gentileza, eu confesso que não entendi. Vossa Excelência poderia esclarecer, por gentileza? Vou esclarecer, vereador Eduígues. Esse projeto já estava tramitando na Câmara aqui. O departamento jurídico desta casa fez alguns questionamentos à administração municipal e que decidiu retirar o projeto e reenviá-lo com algumas mudanças logo em seguida. Então, nós estamos aprovando hoje o requerimento de retirada de ofício por parte da presidência e a administração municipal já está entrando com um novo projeto de lei e ela pede autorização para que o SEMAI faça repasses financeiros à administração municipal. Ele vai tramitar ainda na casa, vereador. Regime de tramitação, senhor presidente. Normal tramitação. Urgência? É urgência, senhor presidente. Urgência? Pede, tem 45 dias. Está em regime de urgência, vereador Eduígues. Está pedido na administração. É que não, quando tem urgência, costuma ter na capa, né? Eu sei que com certeza iremos votar a admissibilidade, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um pouco mais de atenção, porque se o nosso departamento jurídico fez óbice ao primeiro projeto, seria importante conhecermos o que foi alterado. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Eduígues. Então, não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Justificativa ao projeto de lei 111/2016, de autoria do vereador Juliano Abbe, que dispõe sobre outorga título de utilidade pública. Aliás, declaração de utilidade pública municipal, Grêmio Recreativo Escola de Samba Guerreiras de Fogo.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a justificativa ao projeto de lei número 111/2016, de autoria do vereador Juliano Junab, que solicita declaração de utilidade pública. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes ao assunto. Solicito ao vereador Jean Lopes que anote a presença do nobre vereador Caio César Machado da Cunha. Caio, do PV. Anotado a presença do vereador Caio Cunha. Continuando, requerimento número 117/2016. Requer a mesa diretiva obedecer as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário a justificação da minha ausência na sessão ordinária realizada no plenário da Agilidade no dia 21 de junho de 2016, terça-feira, posto que a ausência foi motivada por viagem à capital federal para tratar de assunto de interesse da população legislativo mogiano, que impossibilitou o retorno em tempo hábil para participar da sessão citada. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 24 de junho de 2016, Rubem Fernandes, Bibo. Coloco em discussão o requerimento 117/2016, de autoria do vereador Bibo. Não havendo encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento 118/2016. Requer a mesa diretiva desta Casa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, a inclusão na pauta dos trabalhos da presente sessão ordinária dos projetos de lei 107/2016 e 108/2016, os quais já apresentam parecer a comissões permanentes dessa Casa. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 28 de junho de 2016, Olímpio Tomiyama, vereador PMDB. Já pediu, mandou até 2 amarelos atrás de mim hoje. Entendeu? Propaganda não, mas aqui agora fazer no mesmo horário, no mesmo Coloco em discussão o requerimento 118/2016, de autoria do vereador Olímpio Tomiyama, que pede a inclusão de 2 projetos de lei de autoria do senhor prefeito municipal na ordem do dia. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Sendo assim, solicito a Secretaria-Geral da Casa que encaminhe para a ordem do dia os projetos de lei números 107 e 108/2016 para a ordem do dia. Moção 47/2016. Egrégio plenário. O objetivo desta moção de repúdio é mostrar indignação ao caso de Juma, a onça, mascote do Exército, morta com um tiro de pistola após participar de uma cerimônia com a tocha olímpica em Manaus, na segunda-feira, dia 20/6/2016. Desta forma, com o intuito de proteção aos animais, à população e ao que compõe o meio ambiente, solicitamos ao governo do Estado da Bahia que se faça cumprir ao mesmo tempo um dever e um direito de todos, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes venha apresentar o conteúdo da presente moção, que faz o excelentíssimo senhor governador do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor José Melo, ao excelentíssimo senhor secretário do Estado de Segurança Pública do Amazonas, excelentíssimo senhor Sérgio Fontes, ao prefeito do município de Manaus, excelentíssimo Arthur Vigílio Neto, ao presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo Wilker Barreto, e ao comandante militar da Amazonas Geral do Exército Geral, Antônio Mioto. Com essa moção, esse plenário afirma a defesa dos direitos dos animais, o respeito à diversidade ambiental e o apoio ao direito à existência de todos os seres vivos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 21 de junho de 2016, Ana Carina Rodrigues Pirilo, vereadora PSD. Coloco em discussão a moção 047/2016, de autoria da vereadora Ana Carina Pirilo, do PSD.
Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao nobre vereador Jean Lopes que anote a presença do nobre vereador Antônio Lino da Silva, bem como do vereador Cláudio Yukio Miyake. Anotadas as presenças do vereador Antônio Lino da Silva e do vereador Cláudio Miyake. Ô, Cláudio. Cláudio. Moção 48/2016, egrégio plenário, considerando que a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, Mogi Bertioga, São Paulo, 98, é a via de acesso entre o município de Mogi das Cruzes e o litoral paulista. Considerando que ao longo da São Paulo, 98, existe tráfego intenso de caminhões pesados para abastecimento do litoral, material de construção civil e alimentos, que trafegam muitas vezes com sobrepeso, devido à falta de balança física para a fiscalização do peso ao longo da rodovia. Considerando que em feriados prolongados, férias e verão, há considerável aumento de tráfego de veículos ao longo da São Paulo 98, a qual atrai grandes fluxos de pessoas da Grande São Paulo a caminho do litoral paulista. Considerando que a São Paulo 98 é a via de acesso diário para estudantes residentes no litoral paulista que buscam formação educacional nas faculdades de Mogi das Cruzes. Considerando que o alto índice de acidente de toda a rodovia, especialmente no quilômetro 83, mais 900 metros, onde existe uma curva acentuada e um grande paredão. Considerando que a última tragédia da São Paulo 98 ocorreu com um ônibus fretado que transportava estudantes de volta para o litoral, que tombou deixando um saldo trágico de 18 mortos, além de muitos feridos. Considerando que o trecho é um dos locais mais perigosos da rodovia São Paulo 98, pois nesse local já ocorrem diversos acidentes, conforme reportagem de anexo, por motivos de problemas mecânicos, excesso de velocidade e peso, é que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo excelentíssimo do senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Clodoro Pelicione, secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Alberto José Macedo Filho, secretário de Estado de Logística e Transporte, Armando Costa Ferreira, superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, para que seja efetuado estudo visando a melhora da segurança da rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, 98, quilômetro 83, mais 900 metros, para que vidas não sejam mais ceifadas. Em atenção aqui relatado, e mais que deliberado pelo egrégio plenário, seja oficiado. Também os excelentíssimos senhores Marco Aurélio Bertaioli, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, e André do Prado, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 14 de junho de 2016, vereadores subscrito, vereador Odete Souza e demais vereadores de toda a Câmara Municipal. Estamos vendo aqui como é que acerta as coisas, hein? Mas agora aí no começo. Coloco em discussão a moção 048/2016, de autoria da totalidade dos senhores vereadores. E aí para ajeitar as coisas. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas, indicações de número. Tudo bem, vereador. Eu só ia agradecer, presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Odete Souza. Então, como falamos aqui já no plenário, e todo o trabalho desenvolvido já em relação ao acidente dos alunos, né, dos estudantes aqui do município, a nossa fala, mais uma vez, vem em cima das necessidades, né? A redução de velocidade, a gente já sabe que existe, mas a gente precisa de algo além disso. Então, a gente está pedindo aí que o governo do estado viabilize um estudo para que, na prática, tenhamos mais cautela, para que não aconteçam os excessos. Inclusive, a gente menciona aí aquela situação já dita por mim nesse plenário, a respeito de não termos mais a balança fixa, onde acaba acontecendo o excesso de carga, né? Então, eu só posso agradecer aos nobres pares e mostrarmos a boa vontade desta Casa de Lei
de que haja soluções plausíveis para essa situação. Muito grata, presidente, grata, nobres vereadores. Proposições publicadas, indicações de números 387 a 392/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 367, 387 a 392, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não consta mais papéis ou documentos a serem lidos no expediente. Não havendo papéis para o expediente, solicito ao vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, que assuma a presidência. Passa a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, dois assuntos me trazem a fala nessa tarde. Gostaria, vereador Bibo, antes de falar um pouquinho sobre o cenário político municipal aqui, conversar um pouquinho com meus pares a respeito da política local, de chamar a atenção novamente hoje, vereador Antônio Lino, até porque envolve esta casa, vereador Caio Cunha, que envolve a comissão de Vossa Excelência, de novamente na contracapa o jornalista Darwin Valente de hoje, relatando que foi procurado pelo ex-funcionário da prefeitura, eu não sei se ele ainda é e membro do Conselho Municipal da Juventude, dizendo que o projeto da criação das políticas públicas para a juventude está engavetado aqui nesta casa. E me causou um pouquinho de surpresa, vereador Chico Bezerra, eu quero fazer um comentário, porque esse presidente foi procurado semana passada por membros do Conselho, e coloquei até no site da Câmara, achei muito legal recebê-los, a presidência os recebê-los, nossa, ficou péssimo isso, os recebeu para um diálogo, para um bate-papo, onde a gente colocou todo o trâmite que o processo está fazendo, que ele já tramitou pelo Departamento Jurídico, já passou pela Comissão de Justiça e Redação, está no prazo final na Comissão de Finanças e Orçamento. Avisei, vereador Antônio Lino, que Vossa Excelência já tinha me procurado, falando que já estava na parte final do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e que logo após isso seria encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos e Juventude, que esta comissão, então, já tinha conversado com o vereador Caio Cunha e com o vereador Iduígues, que esta comissão vai chamar as audiências públicas que ela achar necessário para debater esse tema. Mas me parece que o clima político, e aqui o pessoal me parece um pouquinho do Poder Executivo, que me lembro, isso aqui ficou 2 anos tramitando lá no Poder Executivo, e ninguém falou em engavetamento de processo, entendeu? Mas me ficou lá 2 anos, se eu não me engano, em formatação isso. E a Câmara sequer foi convidada a participar, e eu até comentei isso com ele a respeito desse tema. E disse que isso a Câmara, dentro do prazo adequado, que eu achava um prazo justo, isso começou a tramitar aqui na casa no mês de abril, final de abril, começo de maio, que isso era um prazo perfeitamente normal por um tema, vereador Lino, tão extenso como este, que precisa ser debatido, precisa ser verificado, e que a comissão ia chamar, com certeza, os membros do Conselho para que pudessem ajudar a participar com ideias, iam chamar os grêmios estudantis, ia conversar com a juventude da nossa cidade, diversos setores que não foram ouvidos, e alguns já procuraram essa casa, para que pudessem opinar sobre a melhora ou não do texto desse projeto que está em andamento nesta casa. Permitiu a parte? Permito, vereador Tony, só antes, terminando meu raciocínio, vereador Lino, dizer que causou estranheza essa matéria, que me pareceu que os membros falaram que a Câmara está engavetando. Espero que não tenha sido mais uma, vereador Antônio Lino, que nem a coordenadora da pessoa portadora de deficiente físico, que ela está lá e veio aqui na Câmara e diz que
A Câmara não pede, não faz indicações. E agora me vem um cara, mais um funcionário da Prefeitura, falando que a Câmara está engavetando coisa. Eu espero que não seja mais um. Vereador Mauro, senhores vereadores e vereadoras, só para dar uma satisfação, esse projeto encontra-se na Comissão de Finanças. Fazendo uma análise do projeto, tem 12 pontos do projeto que estão desconforme com o projeto. Portanto, eu pedi ao prefeito para tirar o prazo desse projeto. Fui fazer um levantamento de alguns projetos de algumas cidades que já criou o Conselho da Juventude. O mais próximo da realidade que eu encontrei foi o de Osasco e o de Sorocaba. Os outros projetos são tudo muito aberto. E o projeto que a Prefeitura nos enviou, ele começou a criar despesa para o Conselho. O Conselho não tem rúbrica para pagar despesa. Então, tem 12 pontos no projeto que eu já até elenquei, levei e mostrei ao prefeito. Diz para ele que o projeto... Agora, da forma que está o projeto, se eu mandar o projeto, eu vou mandar o projeto pela rejeição. Não é isso que eu estou querendo. O que a comissão quer é estudar junto com o pessoal do Conselho, que está formatando o Conselho, com a Prefeitura que formatou o projeto, para que a gente ache uma saída, para não ter um prejuízo maior. Porque se eu mandar para a rejeição, é só no ano que vem. Eles nem falam com a gente e vai colocando no jornal. Eu liguei para o jornalista, para o Darwin, expliquei todo ao jornalista o que estava acontecendo. As pessoas ouviam o galo cantar e já saem gritando. Agora, Vossa Excelência lembrou muito bem. As pessoas que estiveram aqui são todos políticos. Candidato a vereador tem que fazer a média deles. Agora, eu sou candidato a vereador, mas sou responsável pelo que eu faço. Então, portanto, eu vou fazer o que a lei determina que se faça. Obrigado. Peço a palavra, vereador. Claro, vereador Caio Cunha. Vereador Mauro Araújo, na verdade, eu acabei de ler essa reportagem aqui pelo computador aqui da Câmara. Quando Vossa Excelência disse, eu fui pesquisar aqui. E, de fato, eu fico surpreso. Fico surpreso porque... Bom, primeiro que o Conselho da Juventude ele começou aqui nessa casa. De autoria, uma indicação do vereador Jean Lopes, e reforçada depois por mim, após um trabalho longo, lembrando a época da professora Rose, do Li, que estava na Secretaria de Educação, um longo trabalho, se instituiu o Conselho de Juventude e começou-se a fazer algumas plenárias dentro das escolas. Eu acho que Vossa Excelência lembrou muito bem, que nenhuma das vezes essa casa ela foi convidada a participar de nenhuma das reuniões, mesmo que como ouvinte, mesmo que para participar. Agora, de fato, o ano eleitoral, o momento eleitoral, ele revela as pessoas. Ele revela as pessoas. Esse mesmo projeto de lei, vereador Mauro Araújo, eu e o vereador Jean Lopes, nós insistimos para o prefeito Marco Aurélio Bertolli mandar para cá. Para ele mandar para cá, para a gente começar os estudos, faz tempo, logo após que ele foi assinado, que teve inclusive um grande evento aqui no Parque Botira, nós pedimos ao prefeito Marco Aurélio Bertolli para que enviasse aqui para casa. Demorou para se enviar. Agora, num ato que eu não consigo entender e não consigo interpretar diferentemente de um aproveitamento de discurso por causa de um ano eleitoral, o rapaz que até então era da Prefeitura, era do Conselho de Juventude, vem falar que a Câmara está engavetando. Larga a mão de ser cara de pau, meu irmão. Larga a mão de ser cara de pau. Semana passada, 3 membros dentro do Conselho vieram até Vossa Excelência conversar. Vossa Excelência explicou detalhadamente qual era o processo. O vereador Antônio Lino acabou de afirmar como que está a situação do projeto. Está aqui, E vem falar que essa casa está engavetando, está sentando em cima do projeto. Isso é o tipo candidato novo que se porta como o velho. Obrigado, Vossa Excelência. Vereador Caio, e eu quero, vereador Chico Bezerra, vereador Jean Lopes, quero chamar a atenção, vereador Caio, que eu aproveitei essa questão para fazer um link com o segundo assunto que me traz
à tarde aqui, a fala essa tarde. Que é a falta de discussão de um projeto político para a cidade de Mogi das Cruzes. O processo eleitoral que se defragou hoje, ele remete às fases mais escuras da história da política brasileira. Naquela época, era vereador Bibo, que você falar mal de alguém, dava voto. E parece que as pessoas estão fazendo isso agora, porque lamento um jovem como esse, que me parecia até ter um futuro na política, se prestar o serviço de vir aqui na Câmara Municipal, depois ir para o jornal contar mentira. Ninguém quer debater, vereador Antônio Lino. Ele não está preocupado se o projeto é defeituoso, se o projeto foi mal feito, como vários estão sendo mal feitos pelo parte da administração municipal, da qual ele fazia parte. Ele não quer saber disso. Ele quer saber da bandeira política, de sair bem na foto. E me parece que essa discussão política está nesse nível. 2, 3 pessoas que se acham donos da cidade de Mogi das Cruzes, acham que vão definir o futuro político da cidade com imposição ou atacando a honra das pessoas. Eu quero entender qual que é o ponto que essas pessoas querem chegar. Qual que é o momento que a cidade de Mogi das Cruzes vai discutir a cidade. Que nós vamos discutir o destino dos resíduos sólidos da nossa cidade, que ninguém discute. Quando a gente vai discutir questão de mobilidade urbana na cidade de Mogi das Cruzes, quando nós vamos discutir o saneamento básico, que falta em diversos bairros da cidade de Mogi das Cruzes ainda, em que momento essas pessoas vão trazer políticas claras, vereador Eduígues Martins, para combater essa epidemia que assolou os jovens da nossa cidade, de drogas, do crack, da maconha, que hoje é tratada como uma coisa livre na sociedade. E ninguém trata mais dessa condição hoje, nesse momento. A discussão hoje é como eu desqualifico e como eu fecho as portas dos meus oponentes. Não é se eu tenho uma ideia melhor para apresentar. É como que eu barro a oportunidade de um novo projeto político, de uma discussão para a cidade possa evoluir. Isso me entristece. Entristece porque você passa a contar com determinadas situações. Me vi na pele do vereador Caio Cunha, que sábado à noite poderia estar no conforto da sua casa, poderia estar passeando com a sua família, estava trabalhando, e as pessoas vão para o Facebook, para as mídias sociais, para atacar a conduta dele. Ninguém pergunta o que você está fazendo mais. Ninguém quer mais saber, e eu acho que isso é um momento muito perigoso. Quais são as propostas, quais são as bandeiras que cada um defende. Ninguém quer saber mais, vereador Juliano Abre. Vossa Excelência, entendeu? Que teve a sua família nessa situação, sabe bem do que eu estou dizendo. Ninguém quer debater determinadas situações. Querem desqualificar. Quer dizer, sábado à noite, um parlamentar está num evento oficial, está trabalhando, está discutindo com a sociedade. Então, eu acho que esse ponto acende uma luz, entendeu? Para todos nós, vereador Chico Bezerra. O que nós queremos? Essa cidade se tornou a cidade dos coronéis, daquilo que você impõe a sua ordem às pessoas. É isso? É isso que nós vamos vivenciar? É assim? Com a ordem na asa da chibata, trancafiando as pessoas? Se for isso, que bem tem? Qual produção que nós vamos ter aqui nessa cidade? Se a pessoa sonha em chegar na Câmara, e aí me dá o alerta, vereador Caio Cunha, e isso me despertou hoje a trazer essa fala,
é que um jovem que poderia representar aquilo que a gente quer de novo para a sociedade, já vem com um pensamento tão retrógrado como esse. Quer dizer o seguinte, não adianta você trocar as figuras. As pessoas continuam pensando de forma equivocada, estão aprendendo a pensar de forma equivocada. Acho que não é isso que a sociedade quer, não é isso que a sociedade procura. A sociedade está repudiando posições como essa. E algumas pessoas têm que tomar cuidado, porque acham que estão passando do tom, estão passando da medida, estão errando na dose. E a diferença entre o veneno e o remédio é justamente, vereador Bibo, a dose, a quantidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jean Lopes, que é uma parte, pô, uma honra. Estava ali ouvindo atentamente, mas eu queria que Vossa Excelência aumentasse, estava acertando os detalhes. Mas, senhor presidente, olha, a primeira parte da fala de Vossa Excelência, falando do Conselho Municipal da Juventude, do projeto de lei, da forma como nós tínhamos, ou nós recebíamos aqui, ou nós fazíamos movimento na cidade. Totalmente diferente, senhor presidente. Totalmente diferente. Porque a gente ia no bairro, senhor presidente. A gente fazia movimento de base. Essa é a diferença. Ou calcar, se calcar, senhor presidente, por causa de alguns números, eu tive tantas coisas, não sei o quê, tantos votos, é assim, e aí tem que impor. Opa! Nós fomos para criar, o vereador Chico Bezerra, nós criávamos os centros acadêmicos, ou não fazíamos isso? Nós íamos para os congressos, nós montávamos, por exemplo, nas escolas, os grêmios estudantis, e não tinha esse negócio de pegar e chamar para um lugar, lá para um auditório bonito, você está entendendo? Tal, tudo aquela pompa e circunstância, não tinha isso não, vereador Chico Bezerra. Eu lembro que eu vinha no seu gabinete, eu era moleque ainda. Ô Chico, a senhora pode ajudar, dar uma ajuda aqui para a gente pegar e pagar o ônibus? Ou a gente, aí você falava, senhora, será que o senhor pode ajudar a gente a fazer um boletim, um jornalzinho? Você lembra disso, vereador Chico? Claro. E Vossa Excelência falava, não, vamos ajudar aqui, vamos ajudar vocês a fazer um boletim. Aí nós trabalhava na base, que é a consciência do jovem e tal, não sei o quê. Hoje não, hoje é aqui assim. Então a gente vê alguns jovens, vereador Mauro, deturpando. E aí chega, por exemplo, uma notícia semelhante a essa. Opa, calma, vamos respeitar a casa. Uma vez que a casa se coloca, por exemplo, à disposição, se coloca à disposição para ouvir completamente as lideranças. Eu acho até, presidente, para montar um conselho municipal da juventude, tem que abrir, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer audiência pública aqui, vereador Chico, para o jovem entrar, lotar essas galerias e chamar o cara, sabe de onde? Lá do Piatã B. Tem jovem do Piatã B nesse conselho? Tem jovem, por exemplo, lá do Tabuão no conselho? Tem jovem, por exemplo, lá de Varinhas no conselho? Tem jovem, por exemplo, lá do Conjunto Jefferson? Foi discutido? É isso que nós precisamos. Tem que ser amplo, vereador Caio. Tem que ter amplitude. E acho que o melhor momento, sem desmerecer, por exemplo, o projeto, o trabalho executado lá pela Coordenadoria da Juventude, que já tem, não é isso? Sem desmerecer tudo isso, que foi feito pelo Executivo. Tem que passar aqui. Essa casa é o cenário, essa casa é o local apropriado para que o jovem opine, falar isso, olha, precisamos disso, precisamos daqui. Olha, como é que vai ser o movimento do hip hop? Como é que vai ser o movimento dos grafiteiros, que outrora era marginalizado? Como é que vai ser, por exemplo, o movimento de vários setores religiosos, da juventude? São essas questões que a gente tem que levar. E para isso, senhor presidente, não dá para a gente aprovar a toque de caixa, por exemplo, um projeto dessa magnitude. A juventude, vereador Taubaté, os jovens é o futuro da nossa cidade. É o futuro, né? Não fala é o presente, vereador. Isso, é o presente. Não é o futuro. Então nós temos que adequar uma legislação para o presente e para o futuro. E se você não fizer, se essa casa, por exemplo, não proporcionar audiências públicas,
Olha só, cadê a participação popular para enriquecer, melhorar ainda mais esse projeto que consta aí? Essa é a minha opinião. Obrigado, vereador Jean. Para encerrar, senhor presidente, só queria chamar a atenção, vereador Bibo, que eu acho importante colocar nessa discussão aqui rapidamente, que o processo eleitoral, vereador Chico, é uma coisa ótima. Gostaria depois de fazer uma pergunta. É a festa da cidadania. Quando Vossa Excelência, antes de terminar, depois eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Tá bom. Eu acho só, vereador Bibo, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que algumas pessoas do Poder Executivo, todos acham que são prefeito municipal. Todos acham. E acham que podem usar a estrutura da administração municipal ao seu bel prazer. Que não existe lei para isso. Que não se existe regra para isso. Algumas pessoas que acham que vão se apoderar desta casa de assalto. Como se tomassem, entendeu? A casinha da esquina. Lê do engano. Não é assim. Não é assim que se faz política. Não é assim que se constrói uma sociedade. Não é assim que se constrói um grupo de trabalho, respeitando as diferenças, os adversários, os concorrentes. Lembrar o seguinte, alguns ex-secretários municipais, ao pessoal que faz parte lá do outro prédio, esta casa é uma casa que sabe fazer o jogo político. Vereador Chico quer me fazer uma pergunta. Uma pergunta bastante rápida, ô presidente. Eu gostaria de saber, porque Vossa Excelência tem acompanhado bastante, quando que acabam essas inserções de programa de televisão desses partidos políticos? Termina essa semana, vereador Chico. Aí fica bom. Aí a coisa muda. Entendeu? Porque se começa do zero. Entendeu? Aí a gente se começa do zero a partir da semana que vem. Obrigado. Era só, presidente. Obrigado, hein? Próximo inscrito, vereador Eduígues Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, também os telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu quero abordar hoje dois assuntos um tanto tristes, mas assuntos inerentes à nossa cidade. Portanto, nós não podemos ignorar duas mortes de forma triste, lamentável, trágica, ocorrida no final de semana em nossa cidade. Eu sei que são temas que não são agradáveis, falar de mortes. Uma criança que morreu no Conjunto Jefferson. Semana passada eu estava nessa tribuna, falando do Conjunto Jefferson, falando das ações da Prefeitura Municipal no Conjunto Jefferson, e a tragédia aconteceu Lá na empresa dele. indiretamente, segundo a imprensa, segundo a mãe da criança, por culpa do poder público municipal. É claro que uma morte, ela tem que ser apurada, mas um bebê, a Marilyn, de 1 ano e meio, caiu em um buraco e morreu afogada. E neste buraco, vereador Bibo, foi onde a Guarda Municipal, comandada pelo coronel Eli Nepomuceno, arrancou os barracos, retirou a madeira e, segundo a mãe, segundo a matéria do jornal, aquele buraco encheu de água e uma criança de 1 ano e meio caiu de cabeça para baixo e morreu naquele local.
Semana passada eu dizia dessa tribuna do fato triste, lamentável, da ação da Secretaria de Segurança Pública do município, sem mandado judicial, chegou lá derrubando os barracos, jogando os madeiritos em cima do caminhão, as madeiras, e ficou lá aquela situação insegura, e que, segundo, volto a repetir, dados da imprensa local, segundo a mãe, aquelas arbitrariedades resultaram indiretamente na morte de uma criança de 1 ano e meio. A pequena Mary caiu de cabeça para baixo, pastor Carlos Evaristo, e morreu afogada. É claro que tem que ser apurados os fatos, mas, segundo os relatos da população daquele bairro, segundo os relatos da mãe, e segundo o que ficou no local, após essa desocupação truculenta, arbitrária, ao ver desse vereador, pode ter resultado na morte de uma criança. Agora, esse vereador, ele vem para a tribuna não só como ser humano, mas como presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, como estive semana passada, como fui lá no bairro semana passada, como vi a situação dos barracos, como vi a situação das casas, como conversei com os moradores daqueles barracos, o porquê que estavam lá. Portanto, senhor presidente, eu falo com conhecimento de causa. E a tragédia estava anunciada, ou por um caminho ou pelo outro, ou por uma ação desproporcional da Secretaria de Segurança Pública do município, ou por uma tragédia desta natureza. Agora, eu acho que a municipalidade, o Poder Executivo, tem que refletir melhor para tomar certas ações. Tanto no fato da desocupação daquela área, como no que ficou lá na área, que pode ter resultado na morte da criança, que, segundo a mãe, foi essa a causa. A municipalidade, é claro, ela procura se eximir de culpa, ela procura se eximir de responsabilidade, mas se de fato houve desocupação, se de fato retirou a madeira que estava fincada na terra, e se de fato ficou os buracos, é um crime ocorrido de forma indireta, vamos dizer assim, de forma culposa, mas a municipalidade tem responsabilidade nisso. Então eu quero aqui lamentar, eu disse que ia oficiar a Promotoria de Direitos Humanos da nossa cidade, vou fazê-lo, agora acrescido desses fatos tristes e lamentáveis. O segundo assunto que eu quero abordar, vereador Emerson Rong, eu sei que a sociedade muitas vezes ela não gosta de certos debates, mas o parlamento tem que fazer determinados debates. É assim que a sociedade avança. Uma jovem travesti foi assassinada no centro de nossa cidade, no quadrilátero batizado pela imprensa como quadrilátero do pecado. Uma jovem de 24 anos, por nome Daniele Barbie, foi assassinada. Agora, por que eu quero abordar essa situação, vereador Caio Cunha? Porque todos os dias, lamentavelmente, pessoas são assassinadas. Pessoas que vão trabalhar são assassinadas. Pessoas são assassinadas na sua residência, na sua calçada. Mas por que eu quero abordar esse triste fato ocorrido na área central de nossa cidade? Eu quero abordar por dois fatores. Volto a repetir. Essa casa tem que fazer o debate sobre os problemas que tem na sociedade e os problemas que tem na nossa cidade. A comunidade LGBT é uma comunidade vulnerável, vítima de preconceito,
de homofobia, de perseguição. Isso ocorre, e não só nesse parlamento municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem que debater essa questão da homofobia, do racismo, da perseguição das minorias. E nós sabemos que tudo indica que foi um crime motivado por ódio. Ódio. Ódio porque as pessoas procuram o caminho que mais lhe convém, que lhe faz feliz. Então a identidade de gênero, e eu estou aqui respeitando a identidade de gênero da Daniele Barbie, brutalmente assassinada, porque esse debate tem que ser feito, porque é uma área que carece de segurança pública, é um setor que carece de políticas públicas, políticas de geração de empregos, políticas de inclusão social, porque muitas vezes esse setor, vereador Chico Bezerra, e Vossa Excelência apresentou um projeto do Dia Municipal contra a Homofobia. Muitas vezes um transexual, muitas vezes um travesti, não tem oportunidade de trabalho e é discriminado. Portanto, nós, gestores, nós, legisladores, temos que olhar para essa comunidade e combater, banir a homofobia, a transfobia e outros gêneros que perseguem esse segmento na sociedade. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, é mais um fato lamentável que eu tenho que colocar. E estou colocando aqui para o debate, senhores e senhoras vereadores, porque é um debate latente e importante na sociedade. É um debate que hoje, ele suscita posições diversas, mas a posição de direitos humanos, respeito à vida humana, tem que sobrepor a tudo isso. Eu achei até bonito, antes de ontem, o Papa Francisco falar que a Igreja Católica deveria pedir perdão aos gays pela discriminação e pela perseguição. Para concluir, senhor presidente, então, quem preza por direitos humanos tem que olhar para o fato ocorrido no Jefferson, uma população segregada, tem que olhar também para uma jovem assassinada. É um ser humano, e o dom da vida que nos é dado por Deus, e só Deus pode nos tirar. Portanto, qualquer um de nós, cristãos ou não cristãos, temos que achar que a vida não é algo criado por nós, mas sim por um ser superior, chamado Deus, e que só Ele pode tirar, e que só Ele pode julgar. Não cabe a nós fazermos julgamentos. Portanto, eu quero aqui levantar esse fato. Eu sei que é um fato que muita gente evita abordar, mas é necessário, o mundo inteiro discute, os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, a população inteira debate esse tema. Então esse vereador faz questão. Aconteceu em nossa cidade, no centro de nossa cidade, aconteceu no Conjunto Jefferson, aconteceu em César de Souza, no rodeio, uma jovem que foi queimada pelo seu parceiro alguns tempos atrás. São políticas públicas de defesa das mulheres, são políticas públicas de defesa das crianças, são políticas públicas de defesa das comunidades LGBT. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Odete de Souza. Senhor presidente, nobres vereadores, em primeiro lugar, queria aqui mencionar a fala do vereador Eduígues, que a gente sabe tanto quanto é importante olharmos para esses segmentos. Então, fico feliz dele ter trazido a fala ao plenário mais uma vez.
Mas o meu assunto na tarde de hoje é um assunto, um motivo, mais uma vez, eu já mencionei isso aqui outras vezes, mas é a nossa alegria com a lei específica. Então, um sonho realizado, um sonho onde a gente vê a luz no fundo do túnel. Um sonho onde a gente vê que na próxima administração nós vamos ter a possibilidade de que o próximo prefeito eleito neste pleito possa olhar com outros olhares para a área de proteção de manancial. Hoje, os jornais trouxeram, e a nossa alegria é do governador ter, depois da aprovação da lei, no final do ano passado, e o prazo de regulamentação da lei, que estourou no final do mês passado, e nós estávamos aí no aguardo do decreto legislativo, do decreto do governador Alckmin, para que a lei pudesse vigorar. E essa lei vigora, vereador Emerson, no ato da sua publicação. E a gente não pode deixar aqui de valorizar e de agradecer, porque ela foi publicada na data de hoje. No dia 28 de junho de 2016, nós temos a publicação no Diário Oficial do decreto número 62061. Isso é um motivo de uma alegria imensa, porque nós sabemos o quanto será beneficiado o nosso município com a emenda na Lei de Proteção de Manancial, ou seja, a lei específica do Alto Tietê. Isso é maravilhoso, isso é motivo de festa, é motivo de muita alegria, porque é aquilo que nós sempre dissemos nesse plenário, é a dificuldade que a administração pública tem em poder realizar na área de proteção de mananciais. Nós estamos falando da área sul do município todinha. Nós estamos falando da Serra do Itapetí aqui de uma maneira geral, ou seja, o entorno do nosso município. Nós estamos falando do aeroporto 123 Santos Dumont, nós estamos falando da Chácara dos Baianos, nós estamos falando de Itaiaçupeba, de Biritibuçu, de Coatinga, de Pindorama, de parte aqui do Nagal. Nós estamos falando aqui da serra aqui em cima, onde a gente pega toda essa região aqui de Lambari, do Itapetí. Gente, é muita coisa que vai poder ser feita que até então não podia. A lei não permitia. E o que é mais difícil é que os órgãos, cada um via o seu lado. Você ia no DUSME, era um posicionamento. Você ia na CETESB, era outro posicionamento. Você ia em qualquer balcão que você fosse do Estado, cada um só via a sua fatia. Nós não conseguíamos ver o todo. E com a lei específica, abre-se para tudo aquilo que já está regulamentado, aquilo que já está lá no local, que nós costumamos dizer que é aquilo que já é existente, não é o novo, não é o que virá, não é um novo loteamento, não é um novo que está chegando, mas é o consolidado, é o existente. Então, quando a gente fala em Biritibuçu, nós estamos falando no Manuel Ferreira, nós estamos falando no São Lázaro, nós estamos falando no Boa Vista. Quando nós falamos em Itaiaçupeba, nós estamos falando no São Sebastião, nós estamos falando na Vargem Grande, nós estamos falando no bairro dos Pintos, e assim sucessivamente. Isso é consolidado, não é novo. E o próximo prefeito vai poder administrar tudo isso. Ele vai poder dar condições para que melhore tudo aquilo que hoje não pode. Primeiro lugar, a regularização, que é um sonho, que é uma luta desta vereadora de 11 anos e meio. Há 11 anos e meio eu trabalho com isso. É um trabalho de formiguinha. É um passo aqui, é um passo ali, é um passo lá. Até a hora que chegou isso na mão
do governador, que foi para a Assembleia, que os deputados trabalharam emenda, que os prefeitos, primeiro começou com os prefeitos do Alto Tietê, todos os prefeitos, todos os secretários, todos os órgãos, juntos, fizeram essa lei. Eu cheguei a fazer nessa casa uma minuta. Eu cheguei a fazer nessa casa, junto com a ajuda dos distritos, dos bairros, com a ajuda do secretário de Verde e de Meio Ambiente, da Agricultura. Nós chegamos a protocolar isso em São Paulo, junto da secretaria. Quer dizer, é um trabalho de muito tempo, mas o que importa é que nós temos o decreto que regulamenta hoje aquilo que pode, aquilo que vai consolidar a partir da data de hoje. Então, nós precisamos que o ano que vem, essa casa aprove no PPA dos próximos 4 anos a lei específica do Alto Tietê. Porque senão o prefeito vai ter autonomia e não vai conseguir administrar. Então, aprovando no PPA a lei específica, nós estamos, assim, muita estrada a percorrer. É uma luz que acendeu. Começa-se um trabalho onde a pessoa vai conseguir ser dona do seu próprio imóvel, onde ela não vai mais passar por o problema de vir na prefeitura, de ir pedir a ligação de luz para a casa do filho, que hoje está junto com a do pai, e ele não vai ser atendido porque é uma escritura só. A hora que conseguir desvincular isso, o pai vai ter a sua escritura, o filho vai ter a escritura dele. O pai vai ter a sua caixa de luz e o filho vai ter a caixa de luz dele. Isso é maravilhoso. Eu digo que a dificuldade hoje está no desmembramento disso. E a lei específica aprova esse desmembramento em núcleos consolidados. Em núcleos consolidados, não é o novo. Isso tem que ficar muito claro, porque senão se devasta tudo. E não é isso, não é para sair uma árvore de lugar, não é para vir uma nova casa, é para resolver o existente. É o que eu sempre trabalhei lá atrás, pedindo um TAC, um termo de ajuste de conduta. Nós batalhamos muito para que isso acontecesse. Então, hoje, é uma alegria imensa, imensa, poder trazer para a nossa população, poder trazer para o nosso município, que a partir de hoje, os prefeitos terão autonomia para começar o seu trabalho. Eu conheço trabalho efetuado no distrito onde a prefeitura foi multada pelo governo do estado. Isso não vai mais acontecer, porque ninguém está fazendo nada errado, mas ele tem que ter autorização para isso. É uma necessidade. Então, aquela rua que está lá existente há 20 anos, há 30 anos, mora lá 150 famílias, mora 30 famílias, essa rua vai poder ser regulamentada. Então, isso é importante. E isso é verdadeiro. Isso é a necessidade do povo. Eu fico muito feliz, todos sabem, não saio candidata nessa eleição, mas eu estou maravilhada, porque o objetivo está atingido. E eu tenho certeza que os senhores que aqui estarão, darão continuidade nisso. E eu vou estar lá, do outro lado, mas da mesma maneira, me farei presente mediante os senhores vereadores para que isso aconteça, para que esse povo seja atendido. É uma grande alegria, vereador Emerson, é uma grande alegria, presidente, poder trazer essa notícia, agradecer, em primeiro lugar, os prefeitos do Alto Tietê todinho, agradecer o nosso governador Alckmin, agradecer os nossos deputados que votaram, que apresentaram emenda, os nossos deputados da região aqui, todos trabalharam para isso. Nós só temos palavras de agradecimento e a certeza de que, de agora em diante, o nosso prefeito terá autonomia e poderá trabalhar nesta região tão penalizada que temos até o presente momento, porque é uma lei de mais de 40 anos. O quanto desenvolveu os distritos, essa região, em 40 anos.
como era o Santos Dumont há 40 anos atrás, como era a Chácara dos Baianos há 40 anos atrás, como era Taiaçupeba, Coatinga ou a Serra do Itapetí há 40 anos atrás, e como é hoje. Então, é essa regularização que o nosso prefeito vai poder fazer. O nosso prefeito Bertaioli, com certeza, dará o pontapé inicial, mas o próximo prefeito precisa ter esse compromisso com a população, e eu não tenho dúvida alguma que isso vai acontecer. Pois não, vereador? Vereadora, minha fala vai ser até rápida, até pelo tempo já se esgotou, mas assim, a gente sabe, ao longo desses anos todos, eu que estou aqui na casa recentemente chegado, e a gente vem acompanhando, assim, de perto, a sua militância, a sua luta. Então, assim, a gente sabe que teve empenho dos prefeitos, dos deputados, do governador, mas a minha fala, assim, é só para realmente enaltecer a vereadora no sentido da sua militância ao longo desses anos todos. Então, eu acho que quem ganha realmente é o município, com toda essa sua luta, com toda essa sua garra, esse empenho realmente. Eu tenho só lhe parabenizar e lastimar que uma força tão importante para a nossa casa, para a nossa Câmara Municipal, a força de uma mulher. Hoje, onde a política realmente ela é escassa, e está do sexo feminino, e é onde realmente a vereadora vem se posicionando de não vir mais. É uma pena, a gente lamenta muito dessa sua decisão, mas respeitamos. E assim, para parabenizá-la realmente por essa luta. Eu acho que a vereadora realmente encerra com chave de ouro, uma conquista realmente de 11 anos, de muita garra, de muito empenho, de muitas viagens, idas e vindas. A vereadora fecha realmente o seu ciclo com chave de ouro. Parabéns, vereadora. Parabéns assim a todos que, junto com a vereadora, se empenharam, lutaram, brigaram junto. Mas, realmente, esse presente é seu. Esse presente é todo seu com a sua luta, com a sua garra. Parabéns. E pode ter certeza que essa casa, todos os vereadores que estão aqui querem voltar, a gente não sabe, todos querem voltar. E voltando, nós vamos empenhar afinco nisso aí. Todo esse trabalho da vereadora não ficará jogado ao léu. Essa casa não se furtará para poder realmente levar avante isso aí. Parabéns, vereadora. Muito grata, vereador. Encerro aqui a minha fala dizendo, não serei candidata nessa eleição realmente. Tenho um problema muito difícil com a minha fala, mas jamais deixarei a política. Eu amo o que faço. Eu só não consigo fazer pela metade. Então, eu não consigo ter o mandato e não ter o empenho, porque eu vivo tudo muito intensamente. Mas esse trabalho, mediante a lei específica, esse trabalho, mediante a realidade do meu povo, é algo que me envaidece por demais, porque é a essência da população que vai cada vez mais melhorar, regularizar, aperfeiçoar. E a gente está aqui para isso, para o bem da nossa população. Obrigada, presidente. Amanhã falarei sobre o lixo. Amanhã falarei de um outro decreto, que é o decreto da coleta seletiva. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Odete, uma vereadora combatente que faz um trabalho específico, e esse evento que Vossa Excelência falou vem para somar e contribuir com as conquistas do nosso município. Parabéns. Eu gostaria, não havendo mais ninguém inscrito para falar, convido o vereador Clodoaldo para assumir a primeira secretaria e fazer a chamada para o nosso início da ordem do dia. Vereadora Ana Carina Rodrigues Perillo, presente. Antônio Lino, presente. Benedito Faustino Taubaté, presente. Caio César Machado Cunha, presente. Carlos Evaristo Silva, presente. Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Yukio Miak, presente. Vereador Clodoaldo, na secretaria, presente. Emerson Hong, presente. Francisco Bezerra de Melo Filho, presente. Iduísio Ferreira Martins, presente. Jean Carlos Soares Lopes, presente. Juliano Junab, presente. Marcos Paulo Tavares Furlan, presente. Mauro Luiz Claudino, na presidência, presente. Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Olímpio Osama Tomian, presente. Pedro Idec Kumura, presente. Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Reinaldo Sakai, presente. Roberto Valença. Rubens Benedito Fernandes, presente.
Vera Lúcia Nogueira. 21 dos senhores vereadores presentes. 21 dos senhores vereadores presentes. Há quórum regimental. Solicito ao vereador Clodoaldo que faça a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 11/2016, de autoria do vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo e outro, que dispõe sobre a criação e instituição medalha de destaque na saúde. Tranquilo. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo 011/2016, de autoria deste vereador e do vereador Chico Bezerra, que cria e institui a medalha Destaque na Saúde, que contam com os pareceres das comissões permanentes pela normal tramitação. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de decreto legislativo 011/2016. Única discussão e votação, projeto de lei número 107/2016. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos Crescer, unidade César de Souza, e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 107/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata de criação do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos Crescer, unidade César de Souza. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 107/2016. Única discussão e votação do projeto de lei número 108/2016, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos Crescer, unidade Jundiapeba, e da outras providências. Isso aí eu vou votar contra. Coloco em discussão o projeto de lei 108/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata da criação do Crescer de Jundiapeba. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, o nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Obrigado. Senhor presidente, antes do encerramento da sessão, gostaria de comunicar a todos os colegas vereadores que quinta-feira, próximas 10 horas, a Comissão Especial de Vereadores, que analisa os problemas do cemitério municipal, estará reunida na sala Dr. Sérgio Nogueira. Todos os vereadores estão convidados, em especial os vereadores que compõem a comissão. Vereador Chico Bezerra, Juliano Abi, Emerson Rong, Pedro Redec Comura. Na oportunidade, nós estaremos recebendo a visita do diretor-presidente da Prever, Luciano Pagnozzi, assim como o seu gerente, Domingos Borgato, que relatará à comissão, depois da manhã, sim, vereador Odete, quinta-feira, às 10 horas. Sim, eles virão até aqui para nos informar sobre as opiniões que ambos possuem sobre os cemitérios da cidade, assim como a eventual possibilidade da implantação de um crematório em Mogi das Cruzes. É importante que todos os colegas estejam presentes. É por demais importante. Além do que, nós procuraremos saber se, quando se fala em crematório, também será para os animais, que tanto a vereadora Karina tem se manifestado. Portanto, fica aqui registrado o convite a todos os vereadores, em especial, repito, da Comissão Especial de Vereadores. Permite uma parte, vereador? É lógico. Vereador, se bem que, como estou falando pela ordem, não, vereadores... por gentileza, presidente. Com a palavra, em questão de ordem, a vereadora Odete Souza. Tá, desculpa que não prestei atenção. O vereador Taubaté, eu gostaria da sua atenção. Na realidade, por Vossa Excelência estar mencionando que vai estar aqui o Edson e o senhor Sagrado Coração de Jesus, o Luciano, não é isso?
Sim, sim. E depois nós temos também mais um integrante que é CMTU, como é? Como que chama? De funerária, que eu estou querendo dizer. CTU, desculpa. CTU, né? Um outro assunto que eu gostaria de mencionar em cima disso, desculpa, eu estou entrando, se possível, se nós pudéssemos abordar isso, é quando nós tínhamos... Vereadores, Não posso? Não posso. Então deixa, Nós presidente, tínhamos que estar obrigada. discutindo isso em expediente. É que eu não sabia Fica quando ele falou. totalmente- Eu só quis aproveitar tá a oportunidade fazendo um dos convite. visitantes. Pode Vereador deixar. Odete, Eu falo amanhã, durante o dia, na sessão já no expediente, já vou deixar escrita Vossa Excelência, até para o vereador É que é outro Taubaté poder assunto. debater. É com Ele fez- eles, mas é outro assunto, Tá bom. presidente. Obrigado. É a situação do contrato de 10 anos que está vencendo e com a possibilidade de outras nos distritos. Por isso, é um outro assunto, Tá, joia. mas é com eles. Tá, jóia. Não havendo, então, vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada essa presente sessão, convocando os seus vereadores para a sessão ordinária de amanhã, 15 horas, seu horário regimental. Obrigado, boa tarde.